Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Além de opositores e perseguidores, aquilo que está no interior do coração dos homens, o pensamento negativo, as más atitudes, são uma ameaça para a unidade, a união entre o povo de Deus. O trecho de capítulo 2, de 1 a 4, exorta os leitores a manterem boas atitudes, boas relações e a evitarem as más atitudes que destroem os relacionamentos. Se não queremos ser coparticipantes da divisão do cristianismo que há no mundo em que vivemos, devemos seguir esta exortação do Espírito Santo através de Paulo. E assim poderemos evitar muitas dificuldades desnecessárias. Isso mesmo, desnecessárias. Pois uma boa parte das dificuldades que enfrentamos é resultado do nosso próprio egoísmo. Aqueles que renunciam a seu próprio espírito carnal e mundano e rendem-se ao Espírito de Cristo, devem ter o maior incentivo para entender-se e unir-se, pois, como Paulo diz no início, se estamos em Cristo, Cristo não espera outro tipo de atitude, a não ser renúncia do próprio eu. Pois como ele mesmo disse no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, quem não renuncia a tudo o que possui, não serve para ser meu discípulo, ou discípulo de Jesus, é lógico. Se nós não estivermos dispostos a renunciar o próprio eu e a tudo que temos, nós somos inabilitados para sermos discípulos de Jesus. Lucas 14, 33. É bom prestarmos atenção naquilo que está escrito, para não acharmos que somos discípulos, mas vivermos como discípulos. Nós temos a capacidade dada por Deus de exortar em amor. Se a nossa motivação, é isso que Paulo fala em Filipenses 2:1, se a nossa motivação estiver em Cristo, se estiver na atitude do outro, certamente vamos contribuir apenas para desunião e divisão. Mas se nosso incentivo está em Cristo, nós vamos desenvolver as atitudes de Cristo para que a paz, a união, a unidade reine em nosso meio. Se nós temos
comunhão no Espírito. Paulo diz, se por estarmos em Cristo, quer dizer, se nós temos comunhão no Espírito, certamente nós participamos das virtudes do Espírito, que são as virtudes: amor, alegria, paz, longanimidade, quer dizer paciência longa, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22. Certamente essas virtudes, fazendo parte de nossas vidas, nossa contribuição no reino de Deus será sempre para a união entre os irmãos. Quem tem o Espírito e age de acordo com as virtudes do Espírito, não vai ter uma atitude diferente da que Cristo espera. Paulo fala que, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, tudo isso está à nossa disposição, é possível alcançar. E ele fala também alguma comunhão no Espírito, como nós vimos. E depois ele diz, se temos alguma profunda afeição e compaixão. Uma outra tradução, Almeida Revista Atualizada, se você tiver, provavelmente você vai ler aí, se há entranhados afetos e misericórdia. A tradução literal dessas duas palavras principais que aparecem aqui seria, se há entranhas e vísceras. Quer dizer, as partes internas do nosso corpo, como intestinos, estômago, rim. Esses órgãos, para os antigos, significavam a sede da compaixão, da misericórdia ou das emoções. É como nós falamos hoje, do coração, onde nós guardamos e abrigamos os sentimentos e as nossas emoções. Tudo isso tem a ver com a faculdade psicológica, ou seja, aquilo que atua em nossa mente, no desejo, também no propósito e no sentimento que nos dá habilidade para sentir compaixão, que vem do mais profundo do nosso ser. E quando nós experimentamos isso, nós sabemos que a compaixão que estamos dando ao outro, nós recebemos primeiro de Cristo. Em suma, as duas palavras significam a capacidade de simpatizar com os outros e de perdoar as falhas de outrem. Se tal qualidade compassiva existe, é base suficiente para o estabelecimento da unidade, do respeito e do amor. E certamente o resultado será paz uns com os outros. Os irmãos em Filipos enviaram ajuda a Paulo, enquanto ele estava preso em Roma. E certamente isso o animou ao receber de Epafrodito, um irmão de Filipos, a contribuição para o seu sustento. Mas nada poderia dar mais alegria a ele de saber que os irmãos em Filipos viviam em união. Por isso, ele apelou no comecinho do verso 2, que eu li a princípio, completem a minha alegria. Como que os irmãos iam completar a alegria de Paulo? Enviando o sustento para ele, ainda faltava algo. Ele diz, façam transbordar o meu cálice de felicidade.
Como? Se tiverdes qualquer desejo de me agradar, aqui agradar Paulo, eu estou parafraseando as palavras que ele menciona. Se vocês têm o desejo de me agradar, ó Filipenses, que seja pela unidade que deve haver entre vocês. A alegria de Paulo dependia não apenas de sua própria condição, porque apesar das dificuldades que ele enfrentava, ele tinha alegria em seu coração. Mas se os irmãos quisessem completar essa alegria, era necessário que a igreja manifestasse o bem-estar espiritual no seio da igreja, que deveria expressar que essa igreja estava saudável espiritualmente, vivendo em união uns com os outros. Qualquer grupo de pessoas cheias de entusiasmo, cheia de energia, tem problemas de unidade, porque cada indivíduo tem seus próprios planos, seus próprios métodos, seus próprios interesses e suas próprias ideias. Porém, há muito no Evangelho de Cristo para nos incentivar a criar boas relações e entendimento mútuo entre nós, para que haja união e unidade entre o povo de Deus. Cristo trouxe boas novas para a vida presente, para nos incentivar a viver em unidade e assim experimentar um antegozo aqui nessa terra da vida futura e eterna que Ele nos oferece. Se esforce para ser um promotor da unidade no meio do povo de Deus. Que Deus te abençoe.